Querido e bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez pelas bênçãos que nós podemos sentir em nossa volta. A saúde que cada um de nós tem. Aproveito de pedir para aqueles que não estão que estejam passando por algum problema de saúde, Senhor, seja com eles nesse sábado. Agradecemos ao Senhor que estamos aqui após 32 anos desde que esse movimento começou. Muito treinamento, muitas coisas que foram me ensinadas, muita teoria que a gente ficou estudando, e daqui para frente é o tempo de colocá-la em prática. Para isso, precisamos lembrarmos de onde a gente veio, onde nós estamos e qual é o nosso propósito. Que isso possa nos fortalecer, que isso possa nos despertar, nos acordar do que seja que a gente esteja não o suficientemente acordado, e possamos superar qualquer condição que não nos permite cumprir aquilo que em algum tempo atrás sabíamos que deveríamos fazer. E esse tempo já chegou. Nos ajuda a enxergar essa realidade nesse estudo, mas em cada dia, na nossa vida diária, pessoal, nos estudos de amanhã, nas campais que virão. Essa é a minha grande petição, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu gostaria de começar o nosso estudo tocando um pouquinho sobre essa qualidade, né, do processo que a gente viveu como um movimento, as coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente estudou. Dependendo de quando você entrou no movimento, lembre mais de alguns detalhes ou menos de outros, né? Mas eu acredito que cada um de nós, até um certo nível, vai conseguir pegar o que eu quero dizer. Mas eu gosto de pensar no que a gente tem estado experimentando nos últimos 2 anos, e especificamente a partir desse ano para frente, de forma muito mais clara. Essa fase, esse tempo em que tudo que a gente ficou colocando em quadros, todos os números que a gente ficou estudando, todos os marcos que ao longo do tempo fomos construindo, fomos acurando, linhas de reforma, fomos botando estudos em cima de estudos, tentando comparar, tentando contrastar. Então, todo esse período, né, que a gente ficou construindo tantas coisas, ele, ele é muito importante para o que a gente vive hoje. Eu vou dar um exemplo. Alguns podem lembrar de períodos em que o movimento sofreu grandes divisões. A gente era fiéis ao que foi ensinado. A gente entendia que uma pessoa tinha sido levantada por Deus para nos acordar ao fato de que éramos a última geração, provar isso profeticamente e conseguir, mediante padrões e histórias antigas, usá-las como parábolas e fazer uma representação do que nos esperava no futuro. Mas houve momentos em que pessoas rejeitaram a luz que era dada ou lutaram contra a pessoa que tinha sido usada por Deus para trazer essa obra. Eu estou falando do Jeff e de diferentes outras pessoas que trouxeram algumas ideias. Um a um deles e elas acabaram saindo. Acabaram saindo porque atacaram os fundamentos ou porque atacaram algum marco profético que não poderia ser derrubado, né? Porque era um fundamento da fé que o Senhor estava construindo nesse movimento. Se alguém pode lembrar, algumas pessoas saíram, deve ter várias explicações, mas de forma, eu vou chamar, vamos dizer, teológica, ou se houve razões doutrinais, quem pode lembrar, por exemplo, do grupo que saiu em 2014, que se chamava Path of the Just, acredito que em português seja A Vereda do Justo. Foi uma grande galera, foi um grande grupo. Quem estava lá em 2014, alguns de vocês talvez estavam, talvez Gabriel pode lembrar, não sei se Daniel já estava naquela época. Aquela saída de todas essas pessoas foi
abalou o movimento, porque foi mais, sei lá, mais da metade das pessoas que estavam dentro do movimento, né? E quem lembra qual foi a questão, qual foi a discussão? Por qual razão eles decidiram sair, ou o que criou essa quebra? Pode ligar o microfone quem quiser falar, quem lembra? Que motivo? Que ponto era não concordaram? Acho que foi sobre Joel, o livro de Joel, uma interpretação literal acerca do Islã. E havia um animal, um bicho que estava falado naquele livro, e era o que mais a gente falava, tipo, parecia que todo se resumiu a dizer, bom, é por conta quem lembra, que animal? Dos gafanhotos. Eu quero que vocês pensem um pouco nisso. Foi algo muito sério que aconteceu, foi uma divisão que, de alguma forma, faz que hoje não estejam muitas pessoas que poderiam estar. Vamos pensar assim, para sentirmos a gravidade disso. Mas contrastemos ao mesmo tempo, tipo, houve toda uma divisão por conta dos gafanhotos. Por conta dos gafanhotos de Joel. E a gente pode pensar, meu, mas que coisa tão grave pode ser essa, né? Por que isso? A gente não vai entrar na história, o porquê isso foi tão importante. Eu só quero que a gente pense que muitos dos que aos poucos foram saindo começaram com alguma ideia, com alguma teoria, levaram essa teoria para frente. Os que eram líderes do movimento naquela época entendiam que isso abalava as verdades que estavam sendo ensinadas e lutaram contra. E houve uma divisão. Hoje em dia, a argumentação, o estilo em que vão ser feitos estudos que são contrários à luz do movimento, eles não vão ser tão simples como a interpretação que possamos ter sobre os gafanhotos ou sobre algum nenhum verso específico. Mas a seriedade do que aconteceu lá, que foi uma separação, que foi candidatos potenciais para serem representantes de Deus na última mensagem, para serem 144 mil, acabaram não sendo pelos gafanhotos, mas hoje pode ser por outra coisa. E elas são hoje um pouco mais complexas. Mas o que a gente viveu lá nos treina o suficiente para entender como nos posicionar hoje. As divisões de antes, elas têm os componentes, os símbolos necessários para a gente ver como pode ser hoje. Que coisas pode acontecer que a gente perca fé no que Deus tem feito e o que Deus quer fazer no futuro. Bom, o título do estudo é Panion já foi, ou já passou, e agora? O que fazemos depois? O que vem depois de Panion? Como assim Panion passou e a gente não falou sobre? Ou, pelo menos, não está sendo muito falado, né? Eu gostaria de compartilhar a tela só para nós colocarmos numa linha que ajuda bastante a nos posicionar de forma histórica e cronológica. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Desculpem. Então, nós temos várias dispensações. Temos várias linhas. Alfa ou ômega, Israel antigo ou Israel moderno. Eu gostaria que, sem eu precisar só botar na tela, alguém me diga se nós estamos em Pânio, e eu vou colocar pelo menos a linha inicial aqui, e colocou Pânio aqui, vou colocar 2021. Aqui colocou Pânio. Eu quero colocar mais duas linhas e quero que alguém me ajude a preencher. Que marco alguém de vocês pode lembrar? Eu gosto que vocês participem. Daí, se ninguém falar, eu vou apontar para alguém. Que marco encaixa ou se alinha com Pânio?
em alguma outra linha, em alguma outra história que a gente conhece. Das 4 principais. Ou das 3 que ficam, porque já peguei uma, né? Ômega de Israel moderno é o que coloquei em cima. Mas temos outras 3. Alfa, ômega, Israel antigo, ou o alfa de... Pentecostes. Ok? Matias falou Pentecostes. Então, vou colocar ele aqui. E tu pode falar, Matias, qual linha pertence, qual seria essa? Qual o nome que eu posso colocar para ela, para sabermos de que linha estamos falando? Pode ser outra pessoa. Quem sabe? Que linha é essa? Que linha é? La del Pode falar. fin del Israel antiguo. Ok, então vou colocar aqui. Muito obrigado. Fim do Israel antigo. E só para pegar a atenção de vocês de novo, quero que vocês entendam que fazer isto é uma forma muito importante de depois reviver as histórias passadas e trazer os ensinos daquela época e aplicá-los para o nosso tempo. Então é importante saber por que pertence a Israel antigo e por que o Pentecoste se alinha com 2021. Quem lembra alguma outra linha na qual Pânio se alia com Pentecostes? Qual seria outro exemplo? Quem lembra? La purificación del templo. Ok, essa seria uma outra. Eu estou procurando Israel, mas eu vou colocar a purificação do templo aqui embaixo. Eu estou procurando o, o início do Israel moderno. E quando eu falo início de Israel moderno, de quem estamos falando? O nome que encaixa com Israel, início de Israel moderno. Movimento Milerita. Muito obrigado, Alda. Então, essa seria uma linha que encaixa com o movimento milerita. Beleza? Então, e qual seria essa data? Qual seria esse marco que nós usamos para dizer, bom, isso aqui seria o Pentecostes? Alguém lembra? 1850? Ok, aqui falaram 1850. Obrigado, Lara. Então, temos 1850 e temos Pentecostes, e vou aproveitar de colocar o que Matias Blacucci falou. Não é uma das linhas, das 4 principais, mas é a linha do ministério de Cristo. E como ele também encaixa com a experiência desse movimento, porque ele era um sacerdote também. E seria a purificação do templo. Muito bem. É importante colocar esse marco, porque eu gostaria que a gente pensasse na experiência do povo de Deus de forma separada em cada uma dessas histórias que estão aqui e pelo menos tentar entender 2 coisas. Eu acho que podemos entender, né, muitas coisas, mas pelo menos 2. Uma delas, quais são os perigos que o povo de Deus enfrentou nesses 3 períodos que estão lá? O que representa o que aconteceu para nós tirarmos um benefício? Então, eu quero que a gente veja quais são as advertências e quais são as, vamos dizer, as coisas que encorajadoras que podemos tirar dessa história. O que o povo de Deus ia fazer, que nós possamos sentir fé e força de que Deus está conosco e vamos cumprir o dever. Mas também quero que pensemos quais eram os perigos, que coisas ruins aconteceram que nós podemos tentar evitar. Só completando um pouco a linha aqui, depois dos 50, eu vou colocar 1863 como sendo a vinda,
o fechamento da porta da graça, como 161. Com a purificação do templo, a gente não tem algo específico depois. Só sabemos que a linha de Jesus, pelo menos, chega até ali. Alguém poderia, talvez, estudar e pensar o que a vida de Jesus representa nos seguintes marcos, se tiver. E logo, o fim do Israel antigo, que seria o Pentecostes. A segunda vinda a gente coloca como, e me corrija se estou errado, a gente colocou o ano 100 de forma mais simples, e seria a vinda de Jesus na ilha de Patmos. Então, vou colocar Patmos aqui. Quando veio falar com João. Deixa eu ver. Não sei se eu estou errado aqui. 70. Seria 70? Sim. Não, 70 é o fechamento da porta da 70 é o FPG. Ok. Pentecostes. Depois de Pentecostes, vem o apedrejamento de Estevão. Certo? Que era como seria um símbolo do decreto dominical, que quando a gente vai, não para os judeus, mas para o mundo. Então, colocou Estevão ali. Então, o seguinte seria 70, como fala Sani, seria um fechamento de porta de graça, igual que aqui será para nós. E a segunda vinda, sim. Acho que fica assim, então. Eu achava que Estevão era antes do Pentecostes, que é depois que ele é apedrejado que abre a mensagem aos gentios. Então, será que Estevão não tem que ser antes do Pentecostes? Então, o Pentecostes é um evento que acontece 50 dias depois da cruz. A cruz, vamos supor que ela acontece aqui, Jesus morre, ele ressuscita, ele fica com os discípulos 40 dias, dando algumas instruções. A gente viveu essa experiência como movimento. Ele depois vai embora, eles ficam orando no cenáculo, e no 10º dia acontece o Pentecostes. Eles, de forma total, conseguem, vamos dizer, a gente diz total, né? Para eles seria de forma total, eles ficam livres de todo preconceito enquanto como o reino de Deus era. E quando entenderam que era a salvação das almas o que estava em jogo, e que a mensagem de fé e de perdão na fé de Jesus era o que tinha que ser pregado, eles abrem os olhos. Sim? Matias vai falar. Pode falar. Que talvez Sani está se confundindo, porque depois do Pentecostes foram pregar a mensagem, mas para os judeus, não para os gentios. Eles tiveram uma pregação a um grupo novo, mas eram judeus. Eram judeus depois de Estevão. Depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes. Sim. Então, Depois do Estevão, eles vão para os gentios, que nem a gente. Em 2021, a gente vai para a igreja. E depois, o decreto dominical, que a gente vai para os gentios, que se paralela com a morte de Estevão. ok, talvez como o microfone está um pouco longe, só vou repetir o que foi dito pelo Matias, pela Lara. Depois do Pentecostes, eles pregam de forma exclusiva aos judeus. Isso representaria nossa pregação. Eu vou colocar IASD, mas são os adventistas. Estejam ou não dentro da conferência ou não. Mas são judeus, profeticamente. Então, aqui é judeus. E depois, temos Estevão. Estevão seria, tipo assim, enfim, está conectado com as 2300. O tempo se acabou já, Deus, tipo, chega de pregar para os judeus. Mas, realmente, de forma prática também foi uma pregação para os gentios, porque eles se espalharam, começaram a matar a todos os cristãos. Os judeus começaram a perseguir de forma muito forte, depois que mataram Estevão, e dali eles se espalharam por todo o reino de Roma. E isso fez quase que obrigatório que eles tivessem que pregar para gentios, mas eles cumpriram a profecia fazendo isso. Isso representaria alguma experiência, algo semelhante que a gente vai viver, seja como for que isso vai acontecer daqui a uns anos, quando cheguemos ao decreto dominical, quando cheguemos ao ano em que vai ser o decreto dominical, a gente vai começar essa transição. E a gente vai pregar para pessoas que não são exclusivamente adventistas, né? Enfim, é bom colocar, né, todo esse contexto muito, muito importante,
porque a gente já começa a se imaginar o que isso tem a ver com a gente, de que forma isso, pelo menos começar a pensar de que forma isso se parece, o que podemos fazer. Então, pensemos um pouco mais no Pentecostes. Eu falei de um elemento importante, e deixem explicar aqui para vocês. Como que, assim, a natureza do reino. Uma pequena revisão. Por que essa frase é tão importante? A natureza do reino é uma ideia, é uma invenção que está na cabeça do povo de Deus. E como estamos comparando e contrastando, está ou estava tanto na gente como adventistas, e estava nos judeus 2000 anos atrás. É uma invenção que a gente cria enquanto a como Deus é, o que ele quer fazer e como se parece seu reino. Que tipo de reino é? Podemos conectar com o Toro Apis, com a ideia de que, bom, vamos ter um general, um Saul que vai ser nosso grande rei, e enfim, mas vai ficando um pouco mais pessoal do que simplesmente, bom, a ideia, aquela ilusão judaica de que o Messias ia vir e simplesmente ia começar um tempo glorioso para Israel, porque era assim como eles liam as profecias, né? É um pouco mais sério do que isso. O primeiro grande inimigo da estrutura judaica foi o primo de Jesus, foi João Batista. E todos sabemos, temos usado muito ele como sendo um grande exemplo de uma compreensão errada da natureza do reino, mesmo sendo servo de Deus. Ele, de forma profética, representou o papel que Jeff fez nesse movimento, teve nesse movimento, mas pensem um pouco em João, né? Ele batiza Jesus. Ele fornece os primeiros discípulos de Jesus. Ele foi preso por pregar a mensagem que preparava o caminho para Jesus. E pouco antes dele morrer, todos vocês sabem, perdão? Ele morre pela mensagem, né? E o desejar de todas as nações, ela explica de forma muito bem, né? João realmente tinha a mesma esperança em relação, vamos dizer assim, ele tinha a mesma concepção enquanto a Deus que os fariseus, que os saduceus, que a estrutura judaica. Ele esperava o mesmo tipo de Messias. É um pouco forte, tentem internalizar essa ideia. Porque aí depois a gente fica pensando, então, qual que era a grande diferença entre ele, né, e os fariseus? Havia muitas, né? O coração de João, com certeza, era um coração diferente. Mas que não era só João que sofria dessa doença, vamos dizer assim, dessa ilusão, dessa ideia de que realmente Jesus ia, tipo assim, gente, chegou a hora, vamos invadir as outras nações, tá bom? Vamos estabelecer o reino. Jesus não conseguia explicar para as pessoas com as palavras diretas, porque estavam tão cegos a entender como Deus se parece, como ele pensa, né? Os discípulos participavam do mesmo problema. Jesus morre, e vou colocar aqui um pontinho azul, depois da cruz. Jesus morre, e os discípulos estão aqui, na mesma mentalidade de João que morreu lá. Os 40 dias passam, e começa uma limpeza, né? Começa um processo onde, eles vão compreendendo até que Jesus os deixa. Jesus entende que já é tempo deles fazerem um último esforço, deles consertarem as últimas peças na vida deles, no coração deles, nas ideias deles, e eles o fazem. E o que era? Era conseguir de forma total se livrar da esperança nacional, da esperança de glória judaica. Essa esperança de glória, ela estava era tão interna, era tão profunda no coração de cada judeu,
que pense na experiência dos discípulos, né? E só lá, não, justo antes do Pentecostes, quando eles têm que começar a pregar, é quando eles fecham esse processo. Eles deixam de ser discípulos e viram apóstolos de Jesus, né? Isso nos leva a pensar algo em relação a gente, né? Se alguém quer interromper, quer falar alguma coisa, me avisa, tá? Então, quando a gente tenta trazer essa história para nós, a gente tem que ser honestos. A cruz foi vou colocar em português para que não fique tão confuso, vou colocar 11/9, né? O 9 de novembro. 9 de novembro, tipo assim, é a experiência da cruz. E tem estudos muito bons, tipo assim, da forma tão perfeita em que ela foi, isso aconteceu. Como os discípulos desse movimento que não conseguiram fazer a transição de aceitar realmente o clamor da meia-noite, como saíram justo antes do 9 de novembro, e como os que ficamos, né, entendendo que era verdade sim, vivemos e passamos pela data e não experimentamos nenhuma glória especial do movimento, porque isso que a gente espera, é isso que está sempre dentro do nosso coração, que seja provado, que seja público, que nossa matemática profética funciona, que a gente consegue dizer quais são os eventos, que a gente sabe, enfim, e acredito que alguns foram desapontados porque falaram muito da data com muita gente, e até o dia de hoje não conseguem explicar para ninguém o que aconteceu. E tem outras coisinhas que vão entrando junto com isso, né? O ano seguinte, o Trump perde as eleições, era para não perder. Tem muita coisa, né? Deus vai derrubando toda essa glória especial que a gente esperava ter, aquele exaltamento. Tipo, a gente tem que ser colocado lá acima. A gente tem que ser elevado. Pensem como Deus está tentando limpar a gente de algo. Ele não queria falar dessas profecias. Ele não queria falar das eleições. Ele até agora, isso é tema da linha que está embaixo de Pentecostes. Deus não está falando para a gente nada sobre 9 de novembro, o Islã, ou o próprio Pânio, que a gente deixou atrás. A gente nem sabe de forma específica, né, como foi, o que aconteceu de fato, porque a gente sempre precisa, né, de uma pessoa que nos guie, nos indique, mas Deus não tem feito isso porque ele está preocupado com outra coisa. E vocês sabem qual é a preocupação de Deus com os discípulos, entre a cruz e o Pentecostes. Esses 50 dias era eles ser limpos de toda a ideia de que Jesus ia trazer glória especial para eles. Eles iam se sentar na direita, na esquerda dele, e iam reinar juntos. Todas essas ideias tinham que sair. E tinham que sair não porque Deus fosse rude, ou ele não aceita eles como sendo seus amados discípulos que merecem estar junto com ele. A gente no final vai estar com ele, sentados à destra, né, de Deus, todos nós. Só que Deus não pode enganar eles. Deus tem que curá-los, porque eles viviam em um engano. E esse engano era mortal para as outras pessoas que eles tinham que alcançar. Então a gente estava baixo enganos, e eu vou dizer que a gente ainda pode estar em alguns enganos, que era para termos superado na dispensação que a gente já passou, 7 dias atrás. Temos que superar tudo que era para ser superado, limpo e consertado da dispensação passada, porque, eu vou dizer, não foi feito ainda, não de forma plena. Tivesse sido de forma plena, e a gente já deveria e poderia ter entrado na compreensão dos eventos proféticos que estamos passando pela frente, que estamos passando por cima, ou que estão passando por baixo de nossos pés. Estaríamos falando de Pânio. Não estamos, por conta de outros assuntos, que está na linha que vou colocar embaixo, né? Mas meditemos nisso. Deus trabalhou conosco 2 anos
para 1 mês e meio atrás nos explicar que não só nossa mensagem é a mensagem da restauração da primeira maldição após a queda, da primeira e principal desigualdade que Satanás colocou no coração humano, e consertá-la e nos trazer de volta para o Éden, para o pensamento que Deus tem em relação à diferença entre homem e entre mulher, a diferença que a gente enxerga entre gêneros, como ele de fato entende. A gente tem estado entendendo isso, e se alguma pessoa, pode ser eu, pode ser algum de vocês, se ainda temos uma ideia de que a igualdade se parece um pouco com teorias que estão lá fora, ou um empoderamento falso feminino, eu peço que todos assistam, se não fizeram ainda, as 2 últimas campais, onde não é suficiente ter compreendido que o problema dispensacional para a nossa época é a desigualdade de gênero. Deus tem uma forma específica de entendê-la e de lutar contra ela. Ela faz parte, não só compreendê-la, mas praticá-la na nossa vida. Faz parte da limpeza que temos que experimentar para conseguirmos alcançar os judeus, conseguirmos alcançar aos adventistas. E eu vou argumentar que não vimos isso ainda, por conta da seguinte linha. Então, vamos falar um pouco sobre o Israel moderno, o início de Israel moderno. Pensemos um pouco sobre 1850. 1850 foi passada uma lei, temos suficiente evidência profética, Deus poderia ter vindo, preparado e separado 2 classes por conta do teste que aquela lei ia causar. Deus poderia ter dividido as 2 classes, ter fechado a porta em 1861 e ter vindo em 1863. Quem lembra por que Deus não conseguiu fazer a sua obra lá, que poderia ter começado nos 50? Quem quer falar? O povo de Deus ainda não estava preparado. Muito obrigado. E que mais, tipo, ou seja, fala-me um pouco mais em forma prática, em que aspecto não estavam preparados? O que seria? Como podemos descrever isso, Gabi? Se alguém tem também, né, alguma ideia, alguma palavra que possa definir, né, esse despreparo. Quem lembra? Eu acho que a Ellen White se refere à desunião entre eles. Havia uma dissensão entre o professo povo de Deus. Ok? Desunião, acho que faz parte dos testes que estavam vivendo. Bem ali, a partir desse ano, em alguma época, não nem muito atrás, 1 ano, 1 ano e meio, 2, a gente falava muito de uma condição que o povo de Deus se encontra. A partir dos 50, a Ellen White começou a escrever muito em relação a isso, como sendo o primeiro assunto que tem que ser lidado antes de eles poderem receber o Espírito Santo, antes deles conseguirem ir pregarem para o mundo. Que problema era? Podemos usar várias formas. A Thaís aqui, talvez não deu para ouvir, ela falou de estado de Laodiceia. E é isso. A irmã White, a partir dos 50, começou a escrever carta após carta sobre o estado laodiciano que se encontrava a igreja. E por conta do estado laodiciano se prolongar por muito tempo, a própria dispensação sofreu uma mudança. E Deus, vamos dizer assim, ele teve que mudar os planos, né? Ele teve que mudar os planos. Não sei se vocês lembram da sequência dos capítulos de primeiros escritos, ou como às vezes falamos, dons espirituais. 1850 encaixa com o capítulo que é pecados de Babilônia. Os pecados de Babilônia, que era essa tentativa, esse esforço
tanto no sul e o norte defendendo, de alguma forma, se calando com a escravidão instituída por motivos cristãos e bíblicos, né? Esses pecados de Babilônia teriam sido decreto dominical. 1850. Era para pregar a mensagem do terceiro anjo com força a partir daquele ano. Quem lembra qual o capítulo anterior? Ou os capítulos anteriores? Codicia Ok. Cobiça, y espiritismo, algo de eso. espiritismo. Não lembro se é bem essa ordem, se é espiritismo primeiro e cobiça depois, ou da outra forma. Esses dois capítulos, ela lida com os dois grandes enganos. Ela vê a Satanás conversando com seus anjos. E eles planejam, naquela dispensação, ia ser da seguinte forma: ao mundo podemos enganá-lo com o espiritismo. Podemos fazê-los pensar muitas ideias, muitas coisas. Vamos usar a superstição que eles já... Porque eles herdaram muita superstição do catolicismo de muitos anos atrás. Eles acreditavam em muitas teorias bíblicas da imortalidade da alma, que os faziam facilmente cair numa trapaça de Satanás. E ele foi bem claro: mas com os adventistas a gente não vai conseguir usar o mesmo engano, porque eles já sabem. Doutrinalmente, os adventistas decidiram estudar a imortalidade da alma por conta de compreensões em relação ao santuário e entenderam que a alma não poderia ser eterna. Resolveram esse assunto de forma teológica e Satanás disse: eles estão curados desse mal. Não conseguimos enganá-los por ali. Mas ele sabia que eles estavam prestes a ser preparados para pregar a mensagem do terceiro anjo. Sally, tu queria falar? Sim, é que eles caíram na cobiça, né? O ponto fraco foi esse. Então, e cobiça é uma palavra só, né? É difícil conseguir definir tudo que, na verdade, sai dali. E cobiça é um sinônimo. E temos feito bons estudos com relação a isso, para Minder, bastante estudo. Cobiça é outra forma de dizer: vamos fazer eles cair no estado de Laodiceia. Ou seja, aquele estado em que Satanás tem o povo de Deus dos últimos dias, a última igreja. A última igreja, ela tem esse problema, porque é a única... Pensem da seguinte forma: Satanás ele vem lutando com Deus todo esse período. Quando o tempo dele está prestes a acabar, a última coisa que ele tem, o último recurso, porque tudo está, vamos dizer, pendurado num fio. Quando esse fio se quebrar, Satanás perde. A pregação final começa e o povo de Deus sai vitorioso, porque prega realmente o caráter de Deus e a sua santa lei. E explica que deve ser obedecida, e acontece a separação de duas classes: quem aceita a lei e o caráter de Deus, que são as mesmas coisas, e quem a rejeita, e Jesus pode vir. Então, a última coisa que ele tem é o estado de Laodiceia, mas eu quero que vocês vejam que Laodiceia pode ser um engano muito forte, difícil de superar, mas para Satanás é o último muro de papel que ele tem. Ele não é um muro de fato. Não tem uma dispensação a mais que acontecer. Ele não tem um tempo a mais para conseguir ainda adiar. Ele só tem uma parede de papel. Que se o povo de Deus consegue se distrair com esse papel, que tem desenhado, sei lá, cidades ou empreendedorismo e bens, né? Dinheiro, enfim, tudo que vocês possam imaginar, que não estou chamando dessas coisas como sendo legitimamente erradas, mas que elas podem ser distrações, e são frequentemente nas nossas vidas. Enfim, cada coisa, qualquer pecado que a gente esteja arrastando até hoje, coisas que nos estão impedindo a realmente ter a força que Deus precisa e que Ele nos quer dar. É um muro de papel. A gente só quebra com a mão e decide ir para frente, deixar para trás, e ele não tem nada mais. Porque quando
desenrolar o processo que se desenrola após o Pentecostes, todo o que vem depois ele não consegue evitar. Ele não tem outra dispensação, outra igreja a qual ele enganar depois, ou algum estado diferente para ele conseguir o povo de Deus cair. É simplesmente furar essa parede, que ela é uma simples parede de papel, e dali para frente ele não tem nada a fazer. Ele não vai conseguir evitar a pregação com adventistas, o único que vai ficar para ele é fazer que as pessoas nos odeiem, que poucas pessoas consigam acreditar. Mas isso sempre tem sido assim. E depois o mesmo com os netineus. Não vamos ter de inimigos simplesmente os conservadores. A gente vai ter de inimigos os que têm uma ideia liberal ou uma ideia de feminismo errada, uma ideia de que forma realmente funciona a liberdade de escolha, todo esse tipo de teorias. Eles serão nossos inimigos, eles serão pessoas que vão pregar uma contrafação do que realmente Deus espera da humanidade, né? Então, eu quero que a gente junte, para ir fechando o nosso estudo, as duas experiências que estamos vendo aqui. A gente está vendo o Pentecostes e a gente está vendo 1850. 1850, uma história que falhou. Claro, vou fazer rapidamente, quer seja algum de vocês não assistiu o estudo em algum momento, ou só para lembrar. A humanidade estava no Éden e vai voltar para o Éden. Primeiro, segunda e terceira maldição. Eva, Caim e... que posso colocar aqui? Cã? Cã. Sexismo, falsa adoração, racismo. Pelo mesmo caminho que a gente desceu, né, como a Tess nos explicou, pelo mesmo caminho a gente tem que voltar. Primeira tentativa de Deus vir é a última grande maldição e destruição que Satanás conseguiu colocar no coração da gente. Achar que vamos ser superiores por conta de raça, de cor, de nacionalidade. O povo de Deus caiu em estado laodiceano, aqui, 50. Beleza, essa não funcionou. Não é nosso tema de estudo 88. Mas ele poderia ter conseguido dividir as duas classes com o assunto do sábado, a perseguição por pessoas pensarem diferente à igreja, com relação à adoração. O povo de Deus também estava no estado laodiceano. Eu vou dizer que eles não superaram o estado laodiceano desde os 50 até o final. Mas nós agora nos encontramos na última obra, na última desigualdade. A primeira e o grande exemplo para as seguintes, que foi o sexismo. A primeira grande dominação de um sexo sobre o outro. Então, eu quero que vocês lembrem, depois dessa tentativa, que é essa daqui, essa nossa dispensação, a gente não tem outra. Sejamos poucos ou sejamos muitos, Deus vai sim terminar a obra nesse tempo. E com esse último teste, porque é a volta para o Éden. O quiasma termina ali. Não tem outra coisa. Então, Satanás só tem essa última chance. Não que ele vai conseguir alguma coisa, mas ele pode deixar para trás muitas pessoas. De nós e dos que na frente, ele pode tentar a não permitir ouvir ou entender a mensagem, né? Então, a gente está no Pentecostes. Os discípulos conseguiram limpar toda a ideia falsa de como Deus era. Será que a gente que já aceitou a mensagem, que acredita que temos que lutar contra o sexismo e as outras ideias falsas, as outras maldições que Deus colocou aqui, já superamos todo o pequeno detalhe que é falso em relação a como realmente é a restauração dessa primeira maldição de Eva? Pensemos nos detalhes. Não vou falar deles aqui, mas eu peço que vocês voltem para as últimas duas campais. Nos 50, os discípulos aqui, nesse caso seriam os mileritas, eles não conseguiram superar essa parede de papel. A esperança de ficar mais tempo nessa terra. E lembrem, foi a Irma White que escreveu: vivam a vida como se Jesus fosse voltar amanhã.
planejem como se ele fosse vir daqui a muito tempo. É um equilíbrio perfeito, mas a gente sempre tem essa capacidade. Nosso coração é mau e Satanás se aproveita disso. Nós não conseguimos viver a primeira parte da fala. Vivam como se ele fosse voltar amanhã. Quer dizer, vive a mensagem e as luzes que você está recebendo de forma plena, completa, radical, tal como você acredita elas. Elas não devem nem podem permitir você não conseguir planejar o resto das coisas como uma pessoa que mora nessa terra. Mesmo que falte bem pouco tempo. Ainda mais estando na última parte do quiasma da grande controvérsia. Os adventistas naquela época não passaram o teste. Houve pessoas que sim. Nos 50, houve pessoas que estavam prontas, poderiam, queriam pregar a mensagem. Mas um grupo maioritário não permitiu isso. No nosso tempo vai ser diferente. Não importa o número que seja. Então, a grande petição, a grande reflexão que a gente pode tirar de hoje, ficou para trás a purificação do templo, mas eu vou fechar com uma citação da purificação do templo, só para não dizer nada sobre isso. Mas a gente tem que pensar que a gente está vivendo na última grande dispensação, na última obra que vai ser feita nessa terra. A gente já viveu tanta coisa, a gente já foi tão firme, tão fiel à mensagem, à risca, mesmo que muitas coisas não eram claras. Hoje as coisas são claras, hoje as coisas têm nome, hoje a luz é plena. É agora então que a gente pode fazer com mais força e com mais fé o que a gente veio fazer. Requer esforço, porque é uma obra do dia a dia. E requer também esforço, conseguir renunciar a qualquer coisa que hoje nos esteja freando. Me permitam, então, lermos uma citação do Espírito de Profecia. Profeticamente pertence à mesma linha. Encaixa com Pânio, com Pentecostes, com 1850, mas vai ser com relação à purificação do templo. Porque não temos falado da purificação do templo. A gente falou das bodas de Canaã, que foi o marco anterior, foi a formalização da nossa mensagem, e foi um casamento. Foi o dia, foi o momento em que o movimento decidiu formalizar e entender que Deus enxerga a comunidade LGBT como qualquer outra pessoa e que são e foram criados por Deus da forma que eles são e que podem se casar. Esse marco se cumpriu de forma perfeita e a gente falou sobre as bodas de Caná, a formalização, falamos do marco anterior, enfim, não vou continuar indo para trás, mas não falamos da purificação, né? Então vamos ler uma citação do Espírito de Profecia. Eu vou abrir aqui para todos conseguirmos ler. É do Desejado de Todas as Nações. O capítulo se chama No Seu Templo. E eu vou colocar só rapidinho aqui em português. Tem muitas coisas. Podem ler o capítulo, porque basicamente a purificação do templo é o capítulo que tem algo a ver de forma profética com nossa experiência. E aqui vem o que significa a purificação do templo. Começando pelo primeiro parágrafo, diz assim: com a purificação do templo, anunciou Jesus sua missão como Messias. Aquele templo, erigido para a morada divina, destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os séculos eternos era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fossem um templo para a morada do Criador. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revelava a glória da divindade.
Pela encarnação do Filho de Deus, porém, cumpriu-se o desígnio do céu. Deus habita na humanidade. E mediante a salvadora graça, o coração humano se torna novamente um templo. O Senhor tinha em vista que o templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a todas as pessoas. O que está acontecendo é um link entre o templo físico e, na verdade, cada um de nossos corações. Os judeus, no entanto, não haviam compreendido a significação do edifício que tanto se orgulhavam. Não se entregavam como templos santos para o Divino Espírito. Quero ler essa linha de novo. A purificação do templo significa que eles não se entregavam como templos santos para o Divino Espírito. Os pátios do Templo de Jerusalém, cheios de tumulto, de um tráfico profano, representavam com exatidão o templo da alma. Contaminados por paixões sensuais e pensamentos profanos, purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos, Jesus anunciou sua missão de limpar a pessoa da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. Paro ali e entendam que o que está sendo falado é nada mais do que os problemas de cobiça e Laodiceia. Essa é a representação do que Deus, do que a purificação do templo significa, que como movimento a gente experimentou como marco. E temos que procurá-lo viver agora. Continua dizendo: Jesus anunciou sua missão de limpar a pessoa da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives, e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E só fecha com a última. Homem algum pode de si mesmo expulsar a turba má que tomou posse do coração. O templo é o coração. A purificação do templo, pânio em nosso coração. Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma. Não forçará, porém, a entrada. Não vem ao templo do coração como de outrora, mas diz, a mensagem à Laodiceia, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Significa a saída do estado laodiciano. Ele virá, não somente por um dia, pois diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e eles serão o meu povo. Subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sua presença purificará e santificará a alma, de maneira que ele seja um santo templo para o Senhor, e uma morada de Deus em seu espírito. Então, a razão pela qual podemos ficar pensando na experiência de Epânio e talvez não enxergá-la por conta, né, de algum evento externo, de alguma obra externa, é porque o que primeiro tem que se verificar e acontecer no nosso coração é essa purificação. Após essa purificação e conseguirmos aceitar a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, superarmos esse pecado histórico daqui de 1850, todo o que aprendemos, assim como os discípulos, estaremos verdadeiramente prontos para pregar uma mensagem sem mácula, pura, para os levitas, pela nossa própria prática e para a nossa doutrina, nossas palavras. Vamos fechar, então, com o estudo agora. Não sei se alguém tem alguma palavra, algo que queira dizer, um comentário. Vou dar alguns segundos, se alguém se tiver. Ok?
Então, eu peço que me acompanhem em oração e possamos fazer uma oração de consagração a Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos tem dado tudo o que a gente precisa. Nos tem dado muita alegria, muitas razões para nos sentirmos vivos, felizes. São todos dons, Senhor, que o Senhor nos entregou. A forma nova de enxergar as coisas, a vida, ao nosso próximo na igreja, no movimento, nosso próximo lá fora, no mundo. São todos grandes dons que o Senhor espera utilizar de forma única, boa e especial. Mas eu peço, Senhor, que as coisas que tenham entrado em nosso coração nesse processo, que elas devem sair, a gente possa tirá-las. Sabemos que o Senhor bate na porta do nosso coração, sabemos que temos algo importante a fazer. Nos ajuda a meditar nisso, de forma que tomemos uma decisão consciente. Eu agradeço por esse sábado que nos lembra da tua criação, que nos lembra que o Senhor está presente, que o Senhor é real. Peço uma bênção para cada um de nós que está aqui ouvindo, os que não conseguiram, por todos que estamos presentes, por aqueles que estão em outras línguas, em outros países, por esse movimento. Nos dê forças para superar toda a condição laodiceana que hoje nos impede de cumprir essa obra. Nos abençoe, agradecemos muito porque o Senhor tem sido muito bondoso. Em nome de Jesus, amém.